Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vão ter hoje. Como é que vai ser hoje? Fala, doutor Fernando. Tu és o primeiro. Quem sabe talvez seja... Não vai ser mais o único. Doutor Léo. Solange, Priscila, boa noite, boa noite. Lidiane. Helena. Nieve, é isso? O único tá difícil, não tá não, cara. A gente para de aparecer no Instagram, muda tudo. Então não é tão simples assim como parece, não. Edna, vamos esperar o povo chegar mais um pouquinho, aí a gente começa já falando. Renata, boa noite, agradecer a presença de vocês. Perdi um pouco o ritmo de fazer essas lives. Com esses intervalos maiores a gente fica meio quebrado. Oi, Júlia. Nossa, faz tempo, hein, Júlia? Parece engraçado, mas fazer toda semana, por mais cansativo que seja, tem esse resultado, né? Te dá um traquejo que quando você para, a gente perde o ritmo, perde um pouco como dialogar por esse meio aqui. Mas vamos lá, mas é o que está dando, não dá para fazer mais do que isso, não. Vamos ver se uma vez a cada 15, 20 dias eu consigo manter, pelo menos. Rosana, Roley, Nicole, Antônio. Bom, então vamos lá, acho que a gente pode já começar a conversar um pouquinho, né? Como eu falei da última live... Como eu falei da última live, eu ia parar um pouco de mostrar os fotógrafos japoneses. Tem muitas outras coisas para mostrar, mas eu resolvi sair um pouquinho dos fotógrafos japoneses e contar e mostrar o trabalho de um fotógrafo que faz parte muito da minha história. E para falar desse fotógrafo, o fotógrafo é o Bernard Plossu. Eu vou escrever aqui o nome dele, Bernard Plossu. Eu acho que a melhor forma o trabalho do Plossu, para mim, ele é tão vasto, ele é tão grande, e ele é tão importante para mim que eu acho muito difícil falar sobre ele, mesmo num bate-papo informal como uma live, em uma hora, 40 minutos falar sobre ele. Então eu vou tentar fazer um recorte aqui muito pessoal, contar um pouquinho sobre a minha história, como eu conheci esse fotógrafo, por que ele me fascina e por que ele é uma referência para mim. O Plossu, eu tive a oportunidade, quando eu ganhei uma bolsa no Centro Português de Fotografia em 2002 para fazer um trabalho em Portugal, que era um paralelo a um trabalho que eu tinha feito no Brasil, eu fiz amizade com a Maria do Carmo Serem, que na época ela era diretora do centro, uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, uma historiadora, uma pessoa que conhecia muito de filosofia, foi uma espécie de guerrilheira contra o Salazar. Então, era uma pessoa muito interessante. Ela me abriu a mente para várias coisas. Uma das coisas que ela me apresentou foi o Bernard Plossu. Ela me deu de presente um livro, já vou mostrar a capa desse livro, depois eu continuo o papo com vocês, porque eu não vou mostrar hoje esse livro, que é um livro chamado O País da Poesia. É um livro lançado pelo Centro Português de Fotografia. Foi um trabalho que, tá vendo, ele está bem usado já, né? Foi um trabalho que ele fez sobre Portugal, e ele deu esse título, País da Poesia. Bom, quando eu vi esse trabalho, eu fiquei absolutamente incomodado, porque tinha alguma coisa que me fascinava, que eu não conseguia dizer exatamente o que era que me fascinava no trabalho dele. E eram fotografias muito singelas,
não sei se singela é a palavra certa, mas eram fotografias que você olhava assim de um banal, de um cotidiano, de cenas de Portugal, né? Mas de cenas banais da rua, algumas coisas misturadas com coisas pessoais, e eu olhava para aquilo e falava, puta, mas por que isso está mexendo tanto comigo? O que isso tem de tão forte, tão intenso, que me prende o meu olhar, me faz ficar tão fascinado por isso, e apesar de ser uma coisa muito diferente do que eu faço, bom, enfim. Aí passou um tempo, fui conhecendo melhor, depois eu adquiri outros livros, passou um tempo, eu tive a oportunidade e a honra, né, de conhecer o Pierre Devan, que é um diretor artístico francês, que foi lá do Centro Regional Nord-Pas-de-Calais. E, bom, ele tem uma história, ele é um mestre para mim, é um mestre, me ensinou tudo que eu sei sobre produção de livros, sobre edição, sobre a fotografia e esse suporte livre. Como atuar com uma linguagem poética como a fotografia. Não, esse livro, o Renan, ele não é, ele é um pouco mais novo, mais antigo. Ele é de 99. O País da Poesia. E eu falo isso do Pierre porque o Pierre foi um mestre para mim, é um mestre e hoje também é meu amigo. E eu acho que a gente tem que saber reconhecer e saber dar o devido valor aos mestres, às pessoas que se tornam orientadores do nosso caminho e que dão oportunidade e abrem portas para a gente, né? Eu não acredito que artistas que busquem realmente fazer algo sério não tenham tido mestres nas suas vidas, não tenham tido grandes referências, grandes orientadores. E aí, por coincidência, conhecendo o Pierre é muito amigo do Plossu, e o Pierre aí abriu a porta do universo do Plossu de uma maneira absurda para mim. Vi muita coisa, vi muito print, vi muito livro diferente, conheci histórias pessoais, ele me contou a relação dele com o Bernard, as experiências, bom, enfim, eu descobri um universo, e quando eu fui descobrindo esse universo, eu fui entendendo o que me atraía lá atrás. E o que me atraía lá atrás era algo que estava muito para além da imagem propriamente dita, mas muito mais uma postura com o que é ser fotógrafo, o que é se comprometer com um fazer artístico, o que é o que ele buscava nesse fazer artístico, qual a humanidade que está por trás das imagens que a gente vê, né? Com que mundo que a gente se relaciona, com que mundo a gente se conecta através do trabalho de alguém. E aí eu entendi e me apaixonei mais ainda pelo Plossu, e o Plossu passou a ser um outro grande orientador, mesmo que ele não saiba disso, mas um grande orientador para mim, dessa forma de buscar o que fazer com a fotografia e o que significa ser e estar no mundo, muito mais do que estar diante do mundo, buscando estruturas estéticas, plásticas, pura e simplesmente para poder atender aos nossos egos ou às nossas necessidades comerciais. É o que é ser no mundo através da fotografia. Então foi por aí que eu conheci, e depois, em 2018, eu tive a oportunidade de esbarrar com o Plossu numa residência que eu levei um grupo para a França, e a gente teve um dia com ele, visitando uma exposição com ele e almoçando com ele. E quando você vê um homem da carreira dele, né? Ele começa a fotografar final da década de 50 com 14 anos de idade. E você vê esse homem com uma carreira, né? Com um acervo no Georges Pompidou, na Maison Européenne, com a fama que ele tem, com todo o reconhecimento que ele tem, mais de 80 livros publicados, assim, talvez o fotógrafo francês vivo mais importante da França, né? O fotógrafo francês importante da França é redundância, mas o fotógrafo mais importante vivo na França. E esse homem sentado com você e ajudando um amigo seu a andar no meio da chuva, segurando um guarda-chuva para que o outro não se molhasse, a tirar o próprio cachecol e dar para uma outra pessoa para ela não sentir frio, acolhendo a gente daquela maneira, você fala, bom, isso é o que representa e interessa para mim a fotografia e o que esse homem representa.
eu entendi por aí a minha ligação com ele. Então, bom, feita essa apresentação toda, eu queria começar mostrando para vocês dois livros, um livro e um portfólio, com materiais que ele fez durante a vida toda, fotografando com câmeras de plástico. Dá para a gente fazer vários recortes diferentes de várias questões diferentes e várias leituras diferentes, várias portas de entrada, né, para o trabalho do Plossu. E eu resolvi fazer dessa vez uma porta de entrada que é a porta do uso das câmeras ordinárias, das câmeras de plástico, dessas câmeras que a gente usava de maneira absolutamente despretensiosa, que dava para crianças fotografar e se divertir. E ele sempre gostou muito dessas câmeras e fez durante a vida inteira fotografias com ela. E na verdade aprende a fotografar com uma dessas câmeras. O pai dele, ele nasce em 45, e o pai dele em 56, 57, por aí, quando ele tinha 11, 12 anos, 57 eu acho. Bom, eu não lembro a data, mas por aí, dá uma câmera de plástico para ele. E a partir daí ele começa a se interessar pela fotografia, a partir daí ele começa a se interessar por essas câmeras de plástico. Então tem um Plossu que dá para a gente fazer um recorte só por aí. Eu vou mostrar dois materiais. Um material que se chama, é um livro de 99, é um livro chamado Nuage Soleil, que são as duas possibilidades de uma câmera de plástico, né? Nuvem ou sol. E depois vou mostrar um portfólio em cor dele, onde ele trabalha com um sistema de impressão chamado Fresson, e aí eu falo um pouco quando for mostrar esse trabalho. Mas, então só antes da gente entrar e ver as imagens, porque quando eu for mostrar as imagens eu vou mostrando de maneira... Eu não vou mostrar o livro inteiro, como eu nunca faço, porque não dá tempo, mas eu vou mostrando e a gente vai então vendo e comentando algumas coisas, tá bom? Mas para a gente talvez também mergulhar um pouquinho nesse universo poético do Plossu, eu vou puxar uma frase dele de um documentário em que ele fala o seguinte. Ele fala assim: tudo vem da nossa infância, nossas dores, nossas visões, os detalhes, os jogos, as relações, e o tempo todo estamos buscando o que é invisível em nossa memória. Então, para ele, a fotografia é isso, né? É uma busca constante desse invisível que é a nossa memória e o que ele pode trazer, o que ela representa para nós. Então, o jogo dele o tempo inteiro é essa conexão com a sua essência mais inconsciente, né? Se é que eu posso usar essa palavra. Bom, então eu vou começar a mostrar esse livro, eu vou desabilitar os comentários, se vocês depois, quem tiver fazer qualquer comentário, assim, eu volto um pouquinho antes de ir para o outro, tá bom? Então esse é o livro, vou aqui desabilitar os comentários para a gente poder ver melhor. Se vocês forem pesquisar o Plossu, vocês vão ver que muitas das biografias dos textos que falam do Plossu na internet falam que ele é um fotógrafo da viagem, não um fotógrafo de viagem, é um fotógrafo da viagem. Para ele, fotografar o deslocamento, o movimento, o estar o tempo inteiro conectado com os lugares conhecidos, buscar relações com lugares desconhecidos, e esse foi sempre muito um foco de interesse. Mas para ele, fotografar a África, o México, qualquer outro lugar do mundo, assim como fotografar a própria família, tem sempre a mesma importância e o mesmo peso, e está sempre tudo misturado nos trabalhos dele, no sentido não misturado de uma maneira caótica, mas misturado de uma maneira poética, onde tudo vai construindo um senso maior. Então essa capa, por exemplo, é a fotografia da mulher dele, da Françoise, com um dos filhos. Essa editora é um livro feito... Deixa eu aproximar um pouquinho, que eu acho que está um pouquinho distante para esse livro. Bom, então ele é um livro... O Plossu, ele
Quando não está fotografando com essas câmeras de plástico, ele fotografa com uma câmera com filme, né? Porque ele se interessa pela matéria, e sempre com uma lente de 50mm. Isso tem uma explicação não técnica nem estética, mas essa postura com ser no mundo e estar no mundo. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. E a fotografia dele é essencialmente em preto e branco, algumas coisas em cor. Então essa fotografia é uma das primeiras fotografias que ele fez em 1958. O livro tem fotografias de várias épocas diferentes. Eu vou aqui tirar. Então é um livro feito num papel de tom quente, bem texturizado, e essas fotografias todas, como eu falei, com câmeras de plástico, elas são de anos muito distintos. Então essa é de 71 e essa é de 80, e aí quando você junta tem essa relação linda, né? Deixa eu aqui são vários formatos. Ou é o formato quadrado, e muitas vezes no livro se abre também para essas câmeras de plástico que faziam fotos panorâmicas. Então o livro tem esse desdobramento aqui. Poucas vezes isso acontece no livro, porque isso realmente é muito complicado, né, de você manipular um livro com muitas aberturas e fechamentos. Dificulta a leitura e te afasta, né? Ele, por usar essas câmeras de plástico, muitas vezes essas câmeras também elas dão um problema, né? Elas encavalam o filme. E isso não é um problema para ele, né? Ele adora trabalhar, e eu acho isso absolutamente fantástico. E essa é uma das vantagens de trabalhar com película, com filme, é você trabalhar no ato de criação com o imponderável, né? Você fotografa acreditando numa coisa, mas tem um imponderável que aparece, que te pode ser potente poeticamente, artisticamente, e como você pode usar isso ou não. E nesse caso aqui, né, vou voltar rapidamente, cadê? Aqui a foto, as 3 chapas do negativo ficaram encavaladas e virou uma paisagem. Que se vocês forem olhar com cuidado, individualmente elas não são uma paisagem. Mas quando ele aceita esse imponderável e junta dessa forma, virou uma paisagem que é realmente fantástica, né? E o Plossu é muito fascinado também por essa relação de fotografar aquilo tudo que é meio fugídio, ou que lhe escapa a uma construção muito racional, né? Ele gosta de ser surpreendido, e nessas surpresas ele ser rápido o suficiente para poder fazer a imagem e trazer o que ele sentiu quando ele viu a imagem. Então ele está fotografando dentro de carro, dentro de ônibus, dentro de trem. É uma prática para ele absolutamente natural e interessante. É o caso dessas duas, por exemplo, né? E quando ele junta aqui no livro essas duas, o que é muito doloroso de mostrar para vocês aqui pelo Instagram, é a beleza das texturas, das sutilezas que essas imagens têm. Esse aqui é a filha dele, a Manuela. Esse é o filho. E tá tudo junto, né? Tá tudo... Ele não fotografa os lugares. Ele fotografa alguma coisa que está para além dos lugares, né? Então, quando eles falam que ele é um fotógrafo da viagem e não de viagem, né? Da viagem, acho que se a gente entende o que significa essa diferença entre isso, fotógrafo de viagem, fotógrafo da viagem no tempo, da viagem no espaço, da viagem da experiência, né? Do deslocamento da realidade, do deslocamento de um jeito de estar no mundo. Aqui são também...
esses dois materiais de hoje, a percepção da textura do papel junto com a questão do grão, tem um volume essas imagens que é muito difícil de passar via Instagram. Tem que ver com calma essas coisas, né? Tem que olhar com delicadeza. E às vezes é isso, né? Eu olho, até hoje eu olho e falo assim, mas às vezes são imagens de situações e coisas tão... Às vezes são só pequenas manchas que ele traz pra gente. Essa pequena porta de uma casa ali, é uma porta aqui com essa parede, mas a imagem tá tão... Nossa, ela é de um silêncio, ela é de uma profundidade que é perturbador para mim. Que lugar do invisível, né, da memória que ele vai atrás e que ele tenta trazer para nós. Então, antes de eu começar a mostrar o outro, eu vou habilitar aqui os comentários para a gente poder conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma reflexão, a gente conversa, senão eu sigo em frente com o próximo. Eu acho lindo mesmo. É muito maravilhoso, também acho. Se vocês ficarem só fazendo esses elogios, eu já posso encerrar a live, porque eu já estou feliz que vocês tenham gostado. E eu acho que quando o trabalho tem essa potência poética que o trabalho dele tem, a gente não tem nem muitos outros comentários mesmo, né? Ele traz um silêncio para mim, um fascínio, uma conexão com algo que é tão intocável em nós, né? Que é a poesia, né? Acho que é a poesia, acho que é só isso que a gente pode falar. Essa semana eu estava conversando com a Helena, dá para fazer várias lives, dá para fazer várias lives do Plus Sul. Eu acho que eu vou fazer mais uma pelo menos, viu, Léo? Eu vou mostrar só algumas coisas bem específicas dele que eu tenho, que eu acho que podem ser muito interessantes, mas dá para fazer várias lives. Mas esse final de semana, eu também acho que a gente podia ficar horas ouvindo e vendo. Mas deixa eu voltar aqui. Esse final de semana eu estava conversando com a Helena, que é a minha esposa, e ela estava lendo lendo um livro do Otávio Paz, né, o Arco e a Lira, que o Otávio Paz é um escritor mexicano, e ele fala muito sobre o fazer e as dificuldades do fazer artístico, né, com a literatura, claro, mas acho que ele é muito mais amplo do que isso. Ele fala sobre ele faz uma citação que chamou muito a atenção da Helena, e ela veio para mim e essa coisa não sai da minha cabeça, que é assim, que a poesia é a condensação do inconsciente. E eu fiquei tão tocado com isso, eu acho que isso é tão verdadeiro, e aí eu fui a pensar e refletir o que significa condensação. O que essa palavra condensação significa? A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É aquilo que existe, mas que nós não tocamos, não conseguimos sentir no tato, não sentimos em nenhum outro jeito, né? Assim, é um gás que está suspenso por aí, mas ele está aí presente, e ele vira um líquido, uma coisa que a gente toca, que a gente sente, mas a gente não segura, escorrega, mas pelo menos tem uma materialidade mais, né? E a poesia é isso, e eu acho que o Plus Sul é um poeta. E se a gente tentar analisar o trabalho do Plus Sul por outra perspectiva, que não seja essa, a gente fracassa e estereotipa o trabalho dele em certos tipos de clichês que a gente tem por aí. Mas
Agora eu vou mostrar outro portfólio, mas antes de entrar nele, tem uma frase do Plossu também, eu vou passar porque essas frases também falam muito dele, que ele fala assim: você poderia falar mais sobre o fazer, o entender e apreciar a imagem que não é feita com a melhor lente? Olha, a questão é que é isso, né? Tem duas formas de a gente abordar a fotografia, eu acho, né? Você tem aqueles fotógrafos que estão diante do mundo e buscam estruturas plásticas, estéticas que representem um interesse artístico dele. E existem outros fotógrafos que ser fotógrafo é ser e estar no mundo, né? Ou seja, aquilo é uma forma de ser no mundo, de você se conectar com o mundo, de você entender quem você é no mundo, né? Quando ele fala dessa relação dele buscar a memória invisível dele no ato fotográfico, ele está falando sobre isso, né? E quando você pensa dessa forma, você tem que se livrar um pouco das questões muito técnicas, porque se você está muito preocupado com as questões muito técnicas, você está preocupado com uma questão racional que te coloca em como solucionar problemas e questões, quer sejam elas estéticas ou não, ou técnicas, né? E aí, para isso, a câmera de plástico, ou você simplesmente adotar uma única lente e trabalhar com ela, se você se liberta de todas essas dessas especificidades técnicas, e você mergulha naquilo que realmente te interessa, que é a sua conexão com o mundo, né? Um tipo de fotografia que não está interessado nos aspectos de linguagem, né? Uma fotografia é uma postura com o mundo, uma postura no mundo, ser, né? E eu acho que isso te desconecta totalmente, te desprende totalmente dessa posição, né? De se preocupar com essas questões, porque você vai sempre ter limitações técnicas que vão te impor certas possibilidades, e você tem que saber o que você quer fazer no sentido de subverter essas limitações. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. Solta quase o risco de pensar batido pelo principal daquela imagem. Com certeza. Uma outra frase que ele fala, e aí só para entrar só para a gente ver, ele fala assim: o corpo se move o tempo todo. É o corpo que te traz a foto. E quando você finalmente a vê, é ela que te faz e não você a ela. Esse tipo de fotografia tem uma energia própria. É preciso a concentração de um monge, mas se aparece a foto, você tem que agir rápido como fogo. É o encontro do sábio com o louco. Então, é isso. E nesse encontro do sábio com o louco, não tem tempo para você gastar em muitas especificações técnicas, né? Ou em muitas construções mentais do que tem que ser a imagem, qual o discurso que ela vai ter e esse tipo de coisa. A gente está falando de um outro tipo de fazer, né? Bom, mas ele fotografa essencialmente em preto e branco, mas muitas vezes ele fotografa em cor. E quando ele fotografa em cor, normalmente é com câmera de plástico, e ele só faz ampliações numa técnica chamada fresson. Fresson é o nome de uma família, eu vou escrever aqui. Eu estou sem óculos, não sei se eu escrevi certo. Fresson. Que criaram essa técnica em 1899, e desde então isso tem sido passado de pai para filho, e só eles têm essa técnica, só eles fazem esse tipo de impressão. E essa impressão é uma sobreposição de cores, e ela tem uma certa imprecisão de registro. Essa pequena imprecisão de registro entre cores traz para nós uma imagem que constrói uma experiência muito pictórica. E o Plossu é mestre em saber escolher quais as imagens
Por isso que ele também usa, nesse caso, a câmera de plástico, porque ele precisa de uma imagem que já seja, na sua origem, imprecisa, porque ele vai ter uma impressão que já é imprecisa. Então ele simplesmente escolhe um caminho para chegar naquela linguagem que a impressão em Fresson faz. Então eu vou mostrar, eu vou abrir aqui. Esse aqui é grande, eu vou ter que mostrar para vocês separado, é uma caixa bem grandona. Então eu vou, olha, é bem grandona, vai ser difícil eu mostrar aqui. Eu vou eliminar aqui, eu vou tirar aqui da caixa e vou pegando aqui do lado e mostrando algumas coisas para vocês, tá? Ele vem assim, ó, tá? Num papel, é um papel Fabriano, é um portfólio mesmo, né? Aqui tem uma frase que é do Morandi, claro que a relação, o Morandi é um dos fotógrafos, um dos pintores que realmente interessam muito ao Plossu, haja vista quais são as escolhas que o Plossu e o Morandi tiveram enquanto artistas, né? Então eu vou pegar alguns prints aqui e vamos ver se a gente consegue ver direito. Olha, eu vou aproximar só para vocês tentarem ver como é que é essa questão que eu falei do erro de registro que tem entre as cores e a textura que ela faz. Mas essa é uma imagem de 2010. Essa não é o Fresson propriamente disso, essa é uma impressão em jato de tinta a partir de um print feito em Fresson. Tem algumas delas que são horizontais e que elas são bem grandes. Aí eu vou primeiro mostrar as verticais, depois eu mostro as horizontais, porque aí eu vou ter que afastar, mexer um pouquinho aqui na plataforma para poder apresentar para vocês. Eu estou procurando aqui porque ele é grande, tá, gente? Já vou para a próxima. Acho que eu já vou ter que ir direto para as horizontais, porque são poucas. Mas tem mais vertical, onde que tá? Bom, vamos lá. Eu vou pegar e vou mostrar agora essa horizontal. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Não sei se dá para ver. Mas olha que coisa linda. Ela é maior, né, gente? Que eu não consigo mostrar ela inteira. Eu acho que dispensa comentários, né? Acho que eu posso ficar só mostrando para vocês mais um pouquinho e aí eu abro para a gente bater papo. São 23 lâminas iguais a essas que vocês estão vendo, que tem nesse portfólio. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui dessas. Essa aqui, por exemplo, é do Jardim lá de Giverny, do Monet. Ele foi convidado a fazer um trabalho sobre... Essa imagem é impressionante, cara. Ele foi convidado a fazer um trabalho sobre o jardim, né? Sobre Giverny. E pela primeira vez o jardim foi fechado para que um fotógrafo entrasse e fotografasse. E aí eu encerro com essa aqui rapidamente, pra gente... né?
Olha lá, voltando para essa. Ok? Eu vou voltar para a gente aqui, para a gente abrir aqui para o bate-papo, conversa. Pronto, tá aberto. Quem quer comentar? Oi, Cassi. Então, voltando um pouquinho, né, sobre essa questão, não é uma questão sobre a questão da câmera de plástico, não é uma questão de desprezar a técnica. O Plus é um cara que sabe muito bem o que ele está fazendo e sabe escolher muito bem qual é a tecnologia adequada para aquilo que ele deseja de fato expressar, né? Acho que tem uma pergunta aqui. Ah, tá, sensível. Só um comentário. E essa é uma questão, né? Que hoje a gente tem tanta tecnologia, desde essas câmeras de plástico, celulares, sim, todas essas fotos foram feitas com câmera de plástico. Celular, placa de vidro de colóide, câmera digital, câmera analógica. Meu, o mundo é de tecnologias, o mundo... Espera um pouquinho só, me perdi. De que ano são esses livros? Esse portfólio é de... Agora não lembro a data. 2015, 2016, 2017, por aí. O outro livro era de 95. Então, voltando, a gente tem tantas possibilidades de tecnologias que a responsabilidade na verdade, do autor que quer usar a fotografia hoje é muito maior. Você precisa saber muito bem o que você quer expressar, qual é o seu caminho, qual é o seu percurso, onde você quer chegar, para você poder escolher a ferramenta adequada para chegar nesse lugar, né? A liberdade e a amplitude de possibilidades só faz o fotógrafo ter mais responsabilidade, né? Então, vou virar aqui rapidinho, quando ele vai fazer, imagina, ele é convidado para fotografar o Jardim de Giverny, vão fechar o jardim para ele, e ele vai lá e fotografa com uma câmera de plástico. Ele fez só com câmera de plástico? Acho que não, mas pronto, está aqui, né? É saber muito bem o que quer fazer e saber muito bem como chegar lá, né? As imagens dele são deslocadas no tempo. Por isso que ele é um fotógrafo da viagem, não de viagem, mas da viagem, né? Da viagem no tempo, da viagem no espaço. E deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma coisa para falar. Cadê aqui? Não, essas aqui não são tão... É claro que aqui do portfólio eu estou escolhendo as que eu acho mais interessantes para mostrar para vocês, né? Não dá para mostrar tudo. Essa também é bem... Uma pintura, essa fotografia do parque, parece um sonho. Puta, então, mas é isso, né? É isso mesmo, Renan. Ele não está falando dos lugares, né? Não interessa os lugares, interessa onde ele leva a gente, né? Os livros têm títulos? Tem. Esse outro livro aqui o outro que eu mostrei chama Nuage Soleil. Vou mostrar aqui invertido. Ó, editora Marval. O primeiro que eu mostrei para vocês é do Centro Português de Fotografia, é um livro chamado O País da Poesia, que é um trabalho que ele foi comissionado a fazer sobre Portugal. E ele tem uma relação bem forte com Portugal. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui... Então, é uma outra, essa foto é de 1981, Novo México. Tá. E eu não tirei aqui os comentários, só para vocês poderem ver melhor. Tá aqui, ó. Lá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seja digna de a gente ficar aqui extasiado, curtindo. Essa aqui também eu acho bem bonita.
Olha que coisa. Então é isso, né? Não é um tipo de fotógrafo que está interessado num discurso pura e simplesmente plástico, né? Quando você olha a fotografia dele, tem alguma coisa que está muito além disso, que nos chama a atenção para muito além disso, que nos toca para muito além disso. E eu demorei para entender o que era, porque a princípio você olha as imagens, elas são sempre muito ordinárias, no sentido de não tem nada de espetacular naquilo que é visto enquanto referente, né? O que é espetacular é para onde ele nos leva, aonde ele nos coloca, em que frequência, que vibração que ele empurra a gente quando a gente olha o trabalho dele, né? Todas as imagens do portfólio têm um deslocamento de registro de cor? Tem, Dani. Todas as fotografias, porque esse é a característica explícita do sistema Fresson. Mas é uma tecnologia da família, ninguém mais faz no mundo. Marcelo, esses textos e frases dele estão nos livros de fotografia dele ou estão publicados em outros meios? Olha, Julia, tem alguns vídeos muito bons sobre duplo sul. Tem um vídeo que essas duas frases que eu falei eu extraí desse vídeo. Vocês têm que ir no Vimeo, né, vimeo.com, e procurar lá por Bernard Plossu. Lá tem esse vídeo chama, tem vários vídeos dele, mas tem um vídeo chamado Fotografia e Inconsciente. Tem 10 minutos de fala, ele fala em espanhol, ele é francês, mas ele fala no espanhol. A dicção dele é um pouco difícil em alguns momentos, mas 10 minutos você pode rever infinitas vezes. E agora, o material sobre ele na internet é enorme. Apesar dele ser um homem extremamente discreto, né, a carreira dele já foi revirada, né? Ele já foi, inclusive, muito criticado, porque ele, por exemplo, se você procurar, você vai ver que tem falas de fotógrafos, de críticos, né? Ele foi muito desprezado durante um certo período, porque falavam que ele fotografava o banal, ele fotografava o vazio. Né? Então, durante muito, sei lá, teve um período ali, década de 80, 70, 80, final da década de 80, que ele ficava meio à margem das discussões na França, porque as pessoas queriam trabalhos de outra ordem. Mas ele continuou fazendo o dele. E hoje ele é seguramente o fotógrafo francês vivo, acho mais importante para a história da fotografia francesa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é à toa que ele está nos principais museus franceses hoje, e não param de fazer exposição sobre ele, não param de fazer livros sobre o trabalho dele. Deixa eu mostrar mais essa aqui, ó. Vou tirar aqui os comentários de novo. Essa aqui também, como eu falei, né? Câmera de plástico, técnica em Fresson. E aí, só para chamar o detalhe, aí já que o Daniel falou, a gente consegue perceber aqui, tá vendo? Ó, o erro de registro. E esse de registro cromático, né? Essa pequena imprecisão cromática que traz esse efeito muito pictórico e que a gente fica absolutamente, eu fico pelo menos absolutamente extasiado. Vamos ver. Todas as imagens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Enquanto isso, eu vou dando espaço aí para vocês perguntarem, caso queiram perguntar mais alguma coisa. No Vimeo tem vários documentários, no YouTube eu não lembro, acho que no YouTube também tem algumas coisas. Esse portfólio, ele tem um pequeno texto de alguém chamado Sylvie, eu não sei como é que é o sobrenome, Hughes, que chama Memory Color. Aí de novo, né? Aqui, ó. Memory Color. De novo,
a citação à questão da memória, daquilo que é invisível, e a cor da memória é bem interessante também, né? Então ele é um fotógrafo que trabalha conosco um pouco nesse campo da poesia, da poética, da sensibilidade, do mergulho no inconsciente, e isso não se faz através de uma construção muito racional do que significa fazer fotografia, né? Bom, deixa eu ver se para encerrar vou tentar mostrar mais uma imagem e aí a gente encerra. Não essa. Estou tentando achar uma aqui. Vou mostrar essa. E depois eu volto para aquela que é aqui. Deixa eu desabilitar aqui. Essa foto também é de 81, então vocês vão percebendo também que, por exemplo, esse portfólio que foi publicado em 2015, 2016, agora eu não lembro a data exata, tem fotografia de uma carreira inteira, né? Então agora eu vou fechando e vou mostrando aqui, encerrando para vocês, mostrando o que eu mostrei. Pronto. Então vou habilitar aqui os comentários, né? Senão... Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam ir atrás e fazer pesquisa sobre o trabalho dele. Vocês que tenham a oportunidade de conhecer melhor. Ricardo Rojas. Chegou atrasado, hein, seu Ricardo? Vai levar bronca. Eu acho que se ninguém tiver mais nada para comentar, vamos abrir espaço aí para os últimos comentários. A gente pode ir encerrando, né? Com certeza, lembra Cezanne. Cezanne é um dos artistas que o Blossois é muito, muito caro, né? Assim, dá muita importância. É de ficar sem fala. Que bom, Renata, que você gostou. Procura, se informem bastante sobre ele, porque eu acho que no Brasil a gente tem os problemas que a gente tem, né? Os vícios que a gente tem conversado aqui. E seguramente não é o tipo de fotógrafo que seria muito visto e falado hoje no Brasil. O nome também é incrível, né? É isso aí. Arte pura. Então ele pensa que nós estamos em 2020, né? Ele começa a fotografar no final da década de 50 com câmeras de plástico, né? Isso significa que tem já 58, 2008 são 50 anos, né? Mais 12 anos, 62 anos de fotografia. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Bom, se ninguém tem mais nada para falar, acho que eu vou encerrando. Obrigado. Ele continua fotografando com lente de plástico? Até onde eu sei, sim, mas veja, a lente de plástico, a câmera de plástico,
ela é uma das coisas. Na boa parte do tempo, esse é um recurso paralelo dele. Em alguns momentos ele vai lá e faz, não é o tempo inteiro isso, porque isso não é a questão dele, a tecnologia. Normalmente ele fotografa com filme, uma câmera e uma lente de 50mm só. Não, ele não fotografa com digital não. Não tem interesse. É muito mais que o aspecto. A matéria é importante, né? E como transformar a matéria é uma relação que ele busca. De nada, obrigado a você por ter participado. Bom, gente, então eu vou encerrando, já que se ninguém tiver mais nada para falar. Eu devo, se não vira um maneirismo também, né? Claro, total. A questão não é a técnica. Não é a técnica, senão vira a fórmula. E esse é o maior pecado que um fotógrafo pode cometer. Ele não viaja para fora da Europa mais, cara. Ele nunca vai vir mais para o Brasil. Ele não viaja para fora da Europa. Ele há muito tempo escolheu viajar só dentro da Europa, porque ele odeia avião. Esse livro no Age Soler é fácil de encontrar? Olha, não sei. Procura no Bookfinder, bookfinder.com. É um site de pesquisa de livros usados. Eu não sei se você encontra fácil ou não. Sinceramente, não sei. Então tá bom. Então, gente, muito obrigado. Boa semana. Eu não farei live semana que vem. Eu devo fazer só na outra semana. Tá bom? Muito obrigado. Boa semana a todos. Se cuidem.